Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Você Está Lendo Errado, diretamente aqui dos estúdios da Geração Holy. Nós estamos no Holycast, você está no Holycast. Esse é um dos nossos estúdios, brevemente estaremos com outro estúdio já de cara nova. E nós temos um quadro aqui que é o chamado Você Está Lendo Errado. O objetivo desse quadro é falar sobre textos bíblicos que normalmente as pessoas entendem de maneira errada, ou palavras, textos bíblicos ainda, que eles se difundem de tal maneira na cultura que eles acabam se tornando meio que um ditado popular. E a pessoa aprende aquele negócio, sai falando e ela não entende o significado, ela não sabe o que queria ser dito quando foi dito aquilo e principalmente ela não aplica do jeito certo na vida dela. E essa é a premissa desse quadro. Se você lê errado, você crê errado. Ao crer errado, você não pode esperar da palavra de Deus o que ela está prometendo, porque você teve um erro de tradução, de interpretação, digamos assim, e aí nós estamos aqui para corrigir esse problema, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um texto, talvez um dos mais repetidos na internet, beleza? Abre aí comigo Mateus 7, versículo 1, o famoso não julgueis, tá bom? Mateus 7,1 vai estar escrito assim nessa versão que eu estou lendo aqui. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Ponto. Aí a pessoa para aqui, ela não leu o contexto, ela não sabe o que está querendo ser dito por Jesus ali, e ela usa isso principalmente como um escudo para todas as imoralidades que ela comete. Entendeu? A pessoa está tendo um estilo de vida parceira do diabo, e aí toda vez que alguém confronta ela ou chama a atenção a responsabilidade dela, ela vai usar essa palavra como um escudo. Ah, não julgueis, você não pode me julgar, só quem me julga é Deus, e blá 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 blá. Aquele papo de quem nunca leu a Bíblia da maneira correta, pelo menos, né? E aí nós estamos aqui para isso, não para ser soberbo e querer cagar regra na sua vida ou ditar o que você tem que fazer da sua vida. Eu estou aqui só para ler o que está escrito no texto da maneira correta. Uma vez que você entenda da maneira correta o que está escrito no texto, você tem uma decisão a tomar. O que você vai fazer com isso, tá bom? Então vamos lá. No Evangelho segundo Mateus, o capítulo 7 e o versículo 1, vai estar escrito que nós não devemos julgar, porque da maneira em que nós julgar, nós também vamos ser julgados. Só que nós precisamos continuar lendo, porque aqui você vai aprender uma das primeiras regras de interpretação da Bíblia. A Bíblia explica a si mesmo. E ela faz isso através de uma coisa chamada contexto. Você pega aquele texto, aquele versículo no caso aqui, esse pequeno texto, e você lê tudo o que está escrito antes e o que está escrito depois. Aí você vai entender mais ou menos qual era o assunto que estava sendo dito. Compreende? Então vamos lá, no versículo 2 vai estar assim, ó. Pois, com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. É praticamente uma repetição, tá? E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque aquela pessoa que vê um cisco no olho do outro, mas não repara que no olho dela tem um pedaço de madeira, como que ela vai falar para essa outra pessoa, né, para o irmão dela, deixa que eu tirar o cisco do seu olho, quando essa pessoa ainda tem um pedaço de madeira no próprio olho? Versículo 5. Hipócrita, tire primeiro esse pedaço de madeira do seu olho, para então, quando você ver claramente, você possa tirar o cisco do olho dos seus irmãos. Tá, beleza? Esse é o contexto do início do capítulo 7 de Mateus, não julgueis. Quando Jesus está dizendo essa palavra, ele não está falando que ninguém pode julgar, tá bom? Principalmente, Jesus não está proibindo qualquer tipo de julgamento. O assunto aqui nem é julgamento, tá bom? O assunto dessa palavra que Jesus está falando nesse momento é a hipocrisia. Ok? E é claro que em alguns contextos a afirmação não julgueis se encaixa. Mas não é esse contexto
que comumente ela é usada, principalmente aqui na grande internet, tá? Usada como um escudo para defender uma vida fora da palavra de Deus, uma vida contra Deus. E a pessoa fala assim, não julgueis, porque você não sabe do meu coração, e papapá e tal. E essa pessoa lá no fundo, ela não quer um compromisso com a palavra e com Jesus. Por isso ela está usando a palavra para se afastar da responsabilidade. Entendeu? Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que você não deve fazer o julgamento enquanto ainda há uma trave, um pedaço de madeira no seu olho. Tá entendendo? O que Jesus está dizendo é para você não medir a outra pessoa com uma medida em que você não seria aprovado. O que Jesus está falando é para você não usar para o outro um critério no qual você não passa. Como disse Paulo, por exemplo, Paulo disse assim, eu tomo muito cuidado para que eu não seja reprovado nas coisas que eu tenho pregado. Entendeu? Então nós precisamos ter a consciência também de que quando eu estou olhando para a vida do meu próximo, eu preciso estar com a minha vida ok. Porque naquilo que eu vou medir a pessoa, eu vou ter que ser aprovado depois, tá bom? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que ensina a palavra, você que prega a palavra, você que é um líder na sua igreja local, você terá necessariamente que passar por um período de provações, tá bom? Porque toda vez que você está ensinando alguma coisa, você está medindo, você está estabelecendo medidas para as pessoas, você está lançando a palavra da justiça. Automaticamente você será provado por esta palavra, ok? Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, ou é o 5, eu não sei, começa dizendo que os mestres serão duplamente cobrados por Deus. Fecha o parênteses. Volta aqui. Então, quando Jesus está falando aqui para não julgar, não é que Jesus está dizendo que cada um cuida da sua vida e que ninguém deve falar da vida do outro, e logicamente eu não estou incentivando a fofoca, mas que ninguém deve cobrar o outro e que todo mundo vai ter que, cada um responde por si mesmo, e como se não tivesse gerência, como se não tivesse organização, tá bom? O que Jesus está incentivando e está ensinando principalmente aos seus discípulos era, olha, quando você ver claramente, tá? O que Jesus quer dizer? Tenha discernimento, tenha astúcia, tá bom? Jesus está dizendo assim, olha, não fala besteira, não se antecipa, não fala sem saber, não sai julgando sem entender o contexto completo. O fulano me falou do Beltrano, tá? E qual é a versão do Beltrano, você sabe? Porque senão você só ouve a versão do fulano e toma a causa do fulano e às vezes você vai ir pro lado da injustiça, porque você não sabe a versão do Beltrano também. Ok? É isso que Jesus está falando. Tenha equilíbrio, tenha discernimento, seja uma pessoa madura, tá bom? Inclusive, julgar não é um problema, porque Jesus vai deixar muito claro lá no versículo 24 o seguinte, não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. É no 7:24 de João, tá? João, capítulo 7, versículo 24, Jesus vai dizer, não julguem segundo a aparência, ou seja, não julga o que você está vendo, julga segundo a justiça de Deus. Por quê? Porque senão você vai cometer esse erro aqui, de medir os outros numa medida que você também não passa. E aí o que você vai passar? Passará vergonha. Entendeu? Cuidado com isso, tá bom? Então o que Jesus está reprovando aqui não é o ato de julgar. É o ato da hipocrisia. É o ato de cobrar do outro uma coisa no qual você não foi aprovado. É o ato de impor sobre a outra pessoa um peso que você não carrega. Jesus está aqui combatendo a mentalidade dos fariseus que ele confrontava naquele período. Entendeu? Jesus está aqui combatendo aquele pessoal que cobrava das pessoas um estilo de vida que eles não tinham. Então, por exemplo, Paulo vai deixar claro lá em Gálatas 6:1
que nós devemos confrontar. E para fazer isso, nós devemos julgar a causa. Tudo bem? Também, Jesus vai, logo depois de falar não julguei, Jesus vai falar assim, olha, julguem, mas julguem segundo a reta justiça, julguem da maneira correta. Ok? Nós temos, claro, na palavra de Deus, que no Apocalipse nós seremos uma espécie de júri. Nós julgaremos o mundo e julgaremos os anjos caídos. Então, julgar é uma das prerrogativas da igreja. A igreja, sim, a igreja julga. Principalmente quando a igreja vive uma vida correta. Quando a igreja tira do seu olho o pedaço de madeira. Quando a igreja vive a justiça, ela estabelece um nível de justiça que julga o injusto, que julga o mundo, como Noé fez naqueles dias. Quando Noé viveu uma vida como justo, ele estabeleceu um nível de justiça que julgou o mundo. Entendeu? E já caminhando aqui para o final, eu quero que você entenda que o julgamento que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita. O julgamento que ele permite é aquele julgamento que gera arrependimento. Corrigir em amor não é religiosidade, é responsabilidade. Então, toda vez que você for cobrado por uma pessoa, não diga para essa pessoa, não julgueis. Diga para essa pessoa, obrigado, porque você quer o meu melhor. Mesmo que esta pessoa não tenha uma vida muito exemplar. Mesmo que essa pessoa claramente viva com um pedaço de madeira nos olhos. Você foi alertado do seu cisco. Agradeça a pessoa que te alertou. Agradeça a Jesus porque essa pessoa está te alertando. Entendeu? E você busque sempre viver da melhor maneira a vontade de Deus. Conte com a graça de Jesus para conseguir fazer isso. Porque o reino de Deus não se vive por força. Ninguém consegue ser cristão por esforço. Ser cristão é o resultado de eu abrir mão do poder para que o Espírito Santo governe a minha vida. Isso é suficiente para Jesus. Então, não erre mais nessa palavra, não julgueis, não é uma desculpa para você fazer sempre o que você quiser e nem é uma ordem de Jesus para que ninguém fale sobre você, beleza? Mas é um convite para que nós vivamos uma vida que glorifique a Deus, uma vida que possa apontar para Jesus e uma vida que possa inspirar outras pessoas, beleza? Então é isso, esse é o Você Está Lendo Errado de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se chegou até nessa parte, escreve aí no comentário, não julgueis, eu vou saber que você assistiu tudo. Comenta, compartilha e curte esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e até o próximo episódio. Muito obrigado.